Irmão, como muitos aqui sabem, né? Ontem celebramos o casamento do Lipe e da Nath, né? E Deus preparou uma chuvarada para que eles pudessem hoje estar passeando, né? E eles estão dando uma passeadinha aí, né, de lua de mel, que não estava planejado, mas nos planos deles, né? Mas nos planos de Deus estava. E eu conversava com o Oberdan, depois com o pastor Jorge. E que momento, né, tia? Um monte de gente casando, uma criançada na volta correndo. E o tão assustador futuro que tínhamos medo de passar e de enfrentar, a saída desse processo de amadurecimento da adolescência, a juventude e a vida adulta, chegamos aqui hoje com um saldo muito interessante e positivo. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Pergunta para ele: é fácil ser adulto? Não sou ainda. Sabe que existe uma frase de um filme evangelista que diz assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não tem nada a ver com o evangelho essa frase, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já diria o tio Ben, né? Para o Peter Parker do Homem-Aranha, né? O maior medo que a gente tem em se tornar adulto é porque a gente começa a ser responsável por os nossos próprios atos, não é? A gente começa a responder pelas nossas escolhas. Embora eu acredito que isso não se torna, e isso faz parte desse processo de amadurecimento, a gente começa a entender como é que isso funciona. Porque de fato, desde pequeno a gente já acaba sendo um pouco do resultado daquelas pequenas coisas que a gente vai gradativamente tendo a possibilidade de escolher. Mas é assustador saber que a gente, sendo nós quem somos, e você se conhece, inclusive todas as tuas confusões e maluquices, você, daqui a 20 anos, vai ser alguém que esse de hoje, com tudo isso, escolheu ser. Você vai estar vivendo as escolhas que você fez há um tempo atrás. E isso nos deixa um pouco aflito. Eu não sei você. Eu sou muito ansioso. E eu confesso para vocês que há 12, 13 anos atrás, quando começou uma caminhada de fé mais consistente na minha vida, eu tinha muito medo do que seria a nossa história. Eu tinha muito medo de como nós íamos nos desenvolver e quem estaria junto comigo nesse tempo. E é difícil. É difícil não só para mim, mas é difícil para você. Porque a nossa rotina nos engole de uma maneira e nos faz ansioso. E de tempo em tempo a gente precisa de um baque na nossa vida. A gente precisa de um momento em que a gente para com tudo que está na nossa volta e parece que transcendemos dentro da realidade onde nós vivemos e olhamos tudo de cima. E diz: cara, eu estou vivendo tudo isso. Olha onde é que eu estou, já nem sei. Eu estou andando como aquela música do... Como é que é o nome daquele homem? Do Zeca Pagodinho, né? Estou deixando a vida me levar.
Né? Deixa a vida me levar. Para onde? Não sei. Importa que eu estou indo. Totalmente de forma contrária ao que a palavra me diz. Que eu não posso ser levado por qualquer vento de doutrinas vãs. Porém, tudo que a gente faz... Quem aqui trabalha? Levanta a mão. Você gosta de trabalhar? Eu gosto. Eu gosto de trabalhar. Se você pudesse ganhar o seu dinheiro sem trabalhar, fazendo qualquer outra coisa, você faria? Não. Uma coisa aí que você pudesse... Não, fazer alguma coisa assim. Ganha aquele dinheiro lá. E esse é o problema da Previdência. São as pessoas que pensam isso. Né? Mas assim, ó, se a gente trabalha, se esforça tanto, se a gente luta tanto para crescer, isso tem um motivo. Porque a gente quer alcançar a possibilidade, a liberdade de poder escolher algumas coisas. Não é assim. Porque se eu não faço nada, se eu não cresço, eu vou andando conforme as pessoas vão mandando eu fazer. Está aqui o Luquinhas aqui, que é esse rapaz que está com a roupa do super-homem hoje. Boa noite, Lucas, tudo bem? O Lucas está aqui. O Lucas ainda não sabe andar, não é? Ainda não sabe andar. Daqui uns dias ele vai estar correndo por aí. O Lucas vai aonde quem está carregando ele leva. Ele pode até reclamar. Se ele reclamar, ele vai chorar. Se ele chorar, o máximo que a gente pode fazer é entregar para a mãe, né? Porque essa é a hora boa de não ser os pais, né? Porque quando chora, tu tem alguém para entregar a criança, né? Aconteceu com nós esses dias, a Aniele estava trabalhando, deixou o Lucas com a gente. E ele estava muito bem, ele é muito simpático. E nós caminhávamos de um lado para o outro lá em casa. Daqui a pouco, ele lembrou que a mãe dele não estava ali. E não tinha nada que a gente fizesse. Sabe o que eu tive que fazer? Sair correndo. E eu não podia nem botar os calçados. Eu saí de chinelo e meia e fui até o serviço que já estava trabalhando. Não deixei ele lá e vim embora. O que eu ia fazer? Meu Deus, só ela tem o botãozinho que desliga, né? Mas assim, ó, ele não tem como decidir para onde ele vai. Se ele chorar e alguém desesperado, deixa ele chorando em algum lugar lá e sai. Ele vai ficar chorando no mesmo lugar, porque ele não consegue ainda ter a liberdade de escolher para onde ele vai. Porque ele ainda é criança. Porque ele não encarou a responsabilidade das suas escolhas. Alguém tem escolhido as coisas por ele. Inclusive, ele nem escolheu nem mesmo nascer. E ele vai crescendo, assim como nós fomos crescendo, e conseguimos alcançar a grande graça e liberdade e o poder de olhar para a direita e para a esquerda, dando um passo depois do outro, e conseguir escolher para onde a gente vai. Inclusive, hoje você escolheu vir à igreja. Você poderia ter escolhido ficar em casa olhando Netflix ou qualquer outra coisa. Mas você escolheu vir até aqui. Porque você achou na sua percepção, dentro de tudo aquilo que você estabeleceu até hoje, da bagagem de conhecimento que você tem, dentro do centro das vontades, que isso seria algo importante para você e assim você fez. Se vai ser bom ou vai ser ruim, daqui a uns 40 minutos você vai descobrir. E você pode se arrepender ou não de ter feito essa escolha. Assim como quem está em casa agora pode se arrepender ou não de ter feito a escolha de ficar em casa. Mas a verdade é que você quer ter essa possibilidade de escolher. Sim ou não? Tem gente aqui que só para alguém mandar em mim, cara. Porque é o seguinte... Às vezes a gente se arrepende tanto das bobagens que a gente faz que a gente está louco para arrumar alguém para mandar na nossa vida. Não é? Você já pensou nisso? Às vezes o cara é tão atrapalhado na vida financeira que a única esperança dele é o casamento, né? Até falei com um rapaz esses dias sobre isso. Eu disse, cara, seguinte, tu escolhe tanta coisa errada, só tem uma chance. Que tu casar certo. Só tem essa chance, cara. Deixa eu
tomar água e não o microfone. Só um... Só tem uma chance de casar certo. Que na cabeça do cara, bom, aí alguém vai mandar né, e vai me resolver. Porque a gente tem medo de viver a realidade de escolher. Só que tudo na tua vida fez com que tu pudesse fazer essa escolha, cara. E aí tu vive nesse contraponto. Eu quero ser maduro, porque eu quero ter liberdade para escolher. Porém, eu gostaria de responsabilizar alguém quando as minhas escolhas não dão certo. Não é assim? E é assim que a gente faz, principalmente em relacionamento. Tá ali, os dois concordam, vamos fazer isso? Vamos comprar? Não, vamos financiar, vamos parcelar, vamos pagar à vista, não sei. Ah tá, o que tu acha? Ah, eu acho que tu que sabe. Bom, então eu vou fazer assim. Daí dá errado. Ah, foi tu que fez. Eu disse, não, eu fiz porque tu disse tu que sabe. E tu me mentiu, porque eu não sabia. A gente quer, na verdade, alguém para botar a culpa dos nossos erros. Mas a gente quer errar. Porque a gente quer ter poder para fazer. Falando sobre isso, falando sobre essa dificuldade, eu quero contar para vocês uma história de um texto que diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Você já ouviu esse texto? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Esse texto tem várias vezes na Bíblia. Mas para contar para você esse texto, que já que está falando em pedra, quem é o cara que gosta de pedra? Quem é o cara que... Sabe assim, ó, quer ver? Ó? Quem aqui tem nome bíblico? O Jonatas, que para poucos, né? Ele é Jonatas. Para a mãe dele só, né? E no serviço é Jonatas. Não, também não é, né? É o Johnny. O Jonatas. Quem mais tem nome bíblico? Isaías. É outra surpresa, né? O Guilherme Isaías, né? Quem era o Jonatas? Jonatas. Amigo de Davi. Ah, tá. Quem era o Isaías? Tem uma história de Isaías, um profeta. Você tem uma coisa legal que Isaías fez? Tem? Fala uma aí para nós, Gui. Ele falou que Jesus ia vir. Ele é um profeta messiânico. Você sabia que Isaías era isso? Eu sabia. Quem mais tem o nome da Bíblia aí? Lucas tem, né? Mateus, Samuel, tem um monte, né? Maurício tem na Bíblia lá da minha mãe. Botou. Não. Sabe o que acontece? Mas tem uns nomes estranhos, né? Tem uns nomes estranhos que são da Bíblia, né? Por exemplo, assim, o Isaías não é um nome estranho, é um nome comum. Mas geralmente o cara não sabe bem quem é o Isaías, né? Porque tem uns quantos meio parecidos lá no Antigo Testamento, não é? Pega um cara assim que tem um nome, por exemplo, Denizar. É da Bíblia. Eu tenho um amigo que é Denizar. Não é bem amigo, é um conhecido, mais amigo mais amigo daquele meu amigo que eu esqueci o nome dele ali que está filmando. Ainda não me lembrei. Do Leandro. Que incrivelmente não tem o nome da Bíblia, né? Por quê? Não sei. Tá bom. Mas o que acontece, cara? O Denizar deve saber quem é o Denizar da Bíblia. Não é? Deve saber. Porque quem tem o nome da Bíblia e sabe que o nome é por causa da Bíblia, ele se importa em saber quem é o cara da Bíblia. Sabe quem é que disse que Pedro era Pedro? Como é que era o nome de Pedro antes? Simão, Simão, que não é o fantasma. Simão, agora és Pedro. Jesus botou o nome no cara. E ele disse que ele era Pedro. Depois disse: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha rocha. O cara que foi chamado Pedro, ele entendeu que ele era Pedro porque existia uma pedra que ia edificar a igreja de Cristo. E ele nunca mais esqueceu disso. Ele nunca mais esqueceu. Sabe aquele cara que tem um texto que leva para a vida inteira? Ou aquele cara que só conhece uma mensagem? Que toda vez que eu preguei muitos anos sobre
o filho pródigo, cara. Eu era apaixonado pelo filho pródigo e ele não era apaixonado por ler a Bíblia, né? E aí vinha a oportunidade. O pastor me deu uma oportunidade. Vou pregar hoje sobre o quê? Filho pródigo. Aí o cara tem aquele texto que é o texto da vida dele. Não estou dizendo que Pedro era assim, pelo amor de Deus. Se fosse, na igreja não estava onde está. Mas Pedro foi impactado por uma mensagem de Jesus. Quando Jesus falou a respeito da sua morte, ele falou a respeito de uma parábola. A parábola dos lavradores maus. Fala de um homem que tinha uma vinha, construiu um lugar para pisar as uvas, uma torre de vigia. E esse homem arrendou essa plantação de uvas. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou alguns empregados para recolher a sua parte. Aqueles lavradores maus mataram esse empregado para não pagar a parte, para querer tomar conta daquilo. Mandou mais uma vez outro empregado, o dono da plantação. E eles mataram novamente, e isso aconteceu mais uma vez. Depois, isso é uma parábola, isso não é realidade. E, passado esse terceiro empregado, ele pensou, não, vou mandar o meu próprio filho, porque esse eles vão respeitar. E mandou o filho. Quando chegou esse filho na plantação de uvas, que já estava tudo colhida, eles pensaram, esse é o filho do dono, se nós matarmos ele, essa plantação será nossa. Quando Jesus falou a respeito dessa parábola, ele falou a respeito da sua morte. E quando ele falou a respeito da sua morte, ele usou um texto que estava lá no Salmo 118. Não me lembro se é bem o 118. Mas ele falou desse texto, que fala o seguinte: essa pedra que foi rejeitada, esse filho que foi enviado, que foi morto por aqueles que deveriam receber ele com louvor, porque toda a plantação era desse filho. Esse cara foi rejeitado pelos construtores, aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar, de edificar uma base de fé sobre a pedra que era fundamental. Foi rejeitada, ela se tornou a mais importante. E eles não é porque não sabiam, mas porque não queriam abrir mão daquilo que pensaram que poderiam tomar de Deus. A igreja, a verdade revelada, a verdade a respeito do Deus Pai. Pedro ouviu essa mensagem, ouviu esse texto. E o que aconteceu? Jesus veio, morreu, ressuscitou. Jesus veio, morreu, ressuscitou. A igreja ficou. Pedro, João, Tiago, todos reunidos em Jerusalém, até que viesse do céu do Pai, Filho, viesse do céu o Espírito Santo, que eu não sei porquê, que no sinal da cruz, nossos amigos lá, ocupa 2 lugares, né? Espírito Santo. Só para fechar, né? Trindade que tem 4 pontas. Cada um com seus problemas. Eles devem ter uma explicação boa para isso, obviamente sim. Mas assim, veio do céu o Espírito Santo. O que aconteceu? Toda aquela história que você já conhece. Mas na primeira pregação de Pedro, Pedro começou a falar a respeito da glória de Deus, a respeito do Filho que veio, que ressuscitou, do plano de salvação. Quando ele começou a falar sobre tudo aquilo ali, as pessoas se admiraram porque ele era um cara que não tinha conhecimento. Ele era um pescador. E aquilo que ele estava falando, ele sabia o que não vinha dele. E ele falando a respeito de tudo aquilo, 3.000 pessoas se converteram. E não só se converteram, se batizaram, mas continuaram, seguiram e andaram juntas, fazendo e vivendo aquilo que aprenderam. Certa vez, logo depois disso, na sequência disso, Pedro, cheio de coragem que veio do próprio Espírito, até porque as coisas que ele estava vivendo faziam com que a gente tivesse coragem, né? Não é assim que funciona. A gente toma uma decisão certa,
e ela só se torna certa depois que ela alcança o resultado dela, a gente fica confiante. Poxa, deu certo, eu vou continuar fazendo. E ele vai, e chegando próximo do templo, ele encontra um homem, um coxo, uma pessoa deficiente. E esse homem era, como na outra pregação nós falamos do cego, ele também era alguém que vivia nas ruas pedindo dinheiro. E esse homem olha para Pedro e pede dinheiro. Pedro diz para ele: dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta daí e anda. E o homem levantou. Mas pensa comigo, tu tá lá, louco de medo. Por quê? Porque Jesus veio, morreu, foi para o céu e te deixou aqui, né, velho? Todo mundo quer te matar também. E aí acontece uma manifestação espiritual muito louca. As pessoas começam a falar em outras línguas, começam a falar de modo em que pessoas de muitos países diferentes conseguem entender aquilo que tu está falando, e nem tu mesmo está entendendo aquilo que tu está falando. E aquilo gera uma comoção, e as pessoas entendem e reconhecem que aquilo veio de Deus, porque aquilo que estava sendo dito era a respeito do Messias. E aí ele toma partido e diz: não, agora eu vou pregar, agora eu vou falar a respeito disso. Porque ele já está cheio de coragem pela primeira decisão que ele tomou, de ficar esperando, e quando a possibilidade de falar veio, eles saíram falando, aquilo também foi uma escolha. E o que aconteceu, irmão? Ele cheio de coragem, ele olha para um cara, sabe quantas pessoas Pedro tinha mandado levantar, curar, depois, aliás, de Jesus ter ido para o céu, subido, ascendido aos céus? Sabe quantos? Nenhum. Como é que ele sabia se ia funcionar ou não sem Jesus estar aqui, cara? Como é que ele sabia? Nunca tinha acontecido, não? Como assim? Ele disse: em nome de Jesus. Sabe quem é que inventou isso? Pedro. Naquela hora ali. Claro que eles saíram naquela grande comissão, mas Jesus estava ali, entendeu? Em nome de Jesus. Qual? Aquele que está ali, ó, adiante ali. Aquele lá, até porque se não der certo eu te levo lá. Não é assim? Sabe quando tu está falando de Jesus para uma pessoa, dá uma furada, você vai: não sei, não, para, vamos lá na igreja, né? Mas aí tu está com teu familiar no leito de morte, tu não sabe o que tu vai dizer para ele, tu não tem como chamar ninguém. Daí tu liga para o pastor, está na caixa de mensagem: ai, e agora? Está indo, o que eu faço, o que eu não vou? Aí tem que ser tu, aí tu tem que decidir e ir e fazer. Aí Pedro foi lá e disse: quer saber? Levanta aí e anda, e o cara levantou. Meu amigo, conhecendo Pedro era o cara do impulso, lembra? Ele precisava de meia volta para sair a milhão. E aí levantou o cara, e ele disse: agora sim, vamos entrar no templo aí, velho. E ele entrou no templo, aquelas pessoas tudo assim, porque ele também era um cara conhecido, fazia tempo que ele ficava ali pedindo. Quando ele entrou, as pessoas olharam: como assim está andando? Se fosse hoje, ia começar a tocar pedra no cara, porque estava enganando esse povo há um tempão, né? Mas não. Eles olharam e, admirados, Pedro começou a falar com eles. No templo. Só que aqueles que estavam no templo, Pedro estava sentido ainda, né? Porque aqueles que estavam no templo eram os responsáveis por terem levado o Cristo para a cruz. E ele começa a falar: vocês estão admirados porque esse homem levantou? Ele foi curado pelo nome de Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Filho de Deus que vocês crucificaram. Ele estava dentro do templo. Tem noção do que é isso? É tu sair lá na passeata do Ele Não, com a camisa do Bolsonaro gritando. Ou tu fazer o contrário. Ir lá na passeata do Bolsonaro lá, com a camisa vermelha com a estrela. Mas não adianta tu só ir, é chegar lá e dizer: está todo mundo errado e quem está certo sou eu. Só que ele tinha na manga um cara que tinha sido curado. E aquelas pessoas olharam e disseram: vocês estão admirados? Foi o nome de Jesus Cristo que fez isso. E causou, né, irmão? Causou um rebuliço. E esse rebuliço levou até as autoridades do templo, que chamaram os soldados, porque naquela época a igreja, o templo, era quase que uma outra organização civil, né? Ela tinha cadeia, ela tinha guarda, ela tinha tipo polícia, tinha tudo, tinha julgamento, tinha tudo.
E aí vieram os guardas e prenderam Pedro e João. Quando prenderam Pedro e João, e nós vamos chegar aonde nós estávamos. Adivinha o que aconteceu no outro dia? O conselho, do templo, o conselho dos sacerdotes ali, que era formado, via de regra, pela família do sacerdote, mais alguns anciões importantes, perguntaram para ele com que autoridade, em nome de quem tu está fazendo e falando o que tu está falando. Sabe o que Pedro disse? A pedra que vocês rejeitaram, hoje alcançou um grande valor e se tornou a pedra fundamental, com a autoridade daquele Cristo, que deveria ser o fundamento da vida e de tudo que vocês fazem, porque vocês são os construtores. Essa pedra se tornou de grande valor. E é esse Cristo que me dá autoridade. O nome dele tem feito o que vocês têm visto e ainda vão ver. Cara, sabe quando tu fala um negócio e a pessoa fica assim, procurando argumentos, e eles ficaram, não sabiam o que ia fazer, se prendiam aquele povo, ia ficar louco. Mas eles não podiam admitir que ele continuasse, se contentaram persuadir ele de parar de fazer, só que não tinha argumento, porque a verdade estava diante dos olhos de todos aqueles. No primeiro dia, tinham 3.000. Nesse segundo momento, nessa segunda mensagem, já eram 5.000 que creram e continuaram. Irmãos, o texto que eu quero ler para vocês hoje, ele não está em Atos e ele não está nos Evangelhos. Ele está numa carta de Pedro, que foi escrita 30 anos depois. Queria que você abrisse comigo 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro. Pedro está bem no finalzinho lá, irmão. Bem no finalzinho lá. As cartinhas bem pequenas, tá? Tem primeira e segunda, então cuida. Trinta anos depois, por volta do ano 60, depois de Cristo, 60 até 65, que foi o tempo em que Pedro estava preso em Roma, que é onde os historiadores dizem que essa carta foi escrita. 30 anos depois, 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 10, diz o seguinte, posso ler? Show, irmão? Diz assim: portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês, também como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outras partes das Escrituras Sagradas dizem: essa é a pedra que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são raça escolhida,
os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o povo de Deus. Antes, não reconheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém? Amém. Irmão, Jesus usa esse texto para dizer: vão me matar, porque não vão me reconhecer com o valor que eu tenho. E essa parábola está nos 3 evangelhos, né? Nos 3 primeiros evangelhos, né? Que são aqueles mais que revelam mais a história. Pedro usa esse texto para provocar naquelas pessoas que cometeram um grave erro o arrependimento dos seus atos. Ele usa esse texto para dizer para eles o seguinte: vocês erraram, vocês escolheram errado, vocês mataram aquele que era o Filho de Deus. Vocês precisam se arrepender e se converter a Ele. Entender que a vida de vocês precisa estar nele. Vocês que são religiosos e queriam tomar a religião para vocês, nem mesmo reconheceram aquele que entregou ela para vocês. O filho daquele que entregou ela para vocês. Vocês mataram ele. E usa isso para que eles se arrependessem dos seus atos. Ele foi preso por causa disso. 30 anos depois, Pedro volta na sua carta e fala a respeito das mesmas pedras vivas que edificam o templo que agora somos nós, como ele se vê nessa trajetória. Por quê? Porque nós somos aqueles que temos reconhecido o valor dessa pedra que é fundamental na nossa vida. Entende que ele traz esse texto para a nossa realidade, chamando-nos de igreja do Senhor. Ele traz esse texto para uma realidade de pessoas que vivem em Cristo, vivem com a vida fundamentada sobre Ele. Sabe o que é pedra fundamental, irmão? Sabe o que quer dizer isso? É a base do alicerce. Hoje é muito mais desenvolvido tudo isso, né? Mas naquela época eles cavavam até chegar em um lugar sólido. A pedra fundamental. Não era uma pedra que eu carregava e botava lá. Não, era a pedra onde hoje, ali o pessoal, o Marco já trabalhou nessa parte de construção, sabe? Que a gente tem que cavar e fazer uma micro estaca, que vai até onde? Até uma base firme. Quando a gente bota, lá eu trabalhei na promotoria, eram uns troços quadrados assim, que tinha, sei lá, cara, muitos metros de altura, e botava em cima da terra e vinha um troço e pum, 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 ia batendo até não entrar mais. Porque quando não entrava mais, estava em cima do quê? Da rocha. Para quê? Para que não caia, para que não afunde, para que não mexa de lado. Essa base fundamental, essa pedra fundamental, ele está dizendo: vocês rejeitaram. Quando vocês encontraram ela, vocês tropeçaram e caíram. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, Pedro está falando para nós: vocês são igreja de Cristo. Vocês decidiram viver como igreja. Vocês decidiram andar em Cristo. Vocês decidiram firmar a vida de vocês nessa rocha. Só que essa decisão, e Pedro fala nessa carta, pelo menos no início dela, sobre santificação, sobre transformação. Cutuca o irmão que está do teu lado assim: irmão, está falando que você precisa ser santo como ele é santo. Não, ele não entendeu. Sabe o que é isso, irmão? É não pecar mais. Sabe o que é pecado, irmão? Ô, irmão, sabe o que é pecado, irmão? Sabe aquilo que tu faz? É isso aí mesmo. Olha para cá agora, irmão. Aí, o cara chega na igreja e quer Jesus.
quer mudar de vida. Até porque a gente chega quebrado, irmão. Porque o mundo nos quebra. É brabo, é difícil viver, é difícil andar no mundo aí, na escuridão. Pensa comigo. Eu tenho uma grande dificuldade porque eu sou homem. E homem tem a grande dificuldade de encontrar qualquer coisa em qualquer lugar. Não sei se isso acontece com vocês. Um lugar típico é roupeiro, gavetas, quarto, banheiro, qualquer lugar. Para mim é muito difícil de encontrar as coisas que eu procuro. Eu costumo encontrar quase tudo que eu não procuro, né? Não é assim? Chave. Não é um terror encontrar a chave. E o pior é que a chave, geralmente ela está onde a gente deixa, né? Porque ela não anda sozinha, por incrível que pareça. E às vezes parece que tem alguém que boicota a gente. E o pior de tudo isso não é que a gente não encontra as coisas, Cláudio. O problema é que a esposa, a mulher, a mãe, né? Ela vai lá e faz assim, ó. Ah, tá ali. Tá aqui, ó. Como? Tava no teu bolso. Não pode ser verdade, não é? O problema... Por que eu estou falando isso, Jesus? Quem é que estava prestando atenção na mensagem? Não lembrava o que eu estava falando. Ai, agora derrubei todo mundo. Volta para a pedra. Tá. Porque a vida é complicada, né? A gente costuma não entender o quanto é difícil tomar e escolher as decisões certas, né? E quando a gente chega em Cristo, chega na igreja, a gente vem judiado do mundo. A gente vem quebrado. A gente vem quebrado porque, via de regra, o mundo faz isso com a gente. A gente pensa que é legal. Lembrei. Ufa. Enrolando até agora, vou lembrar. Lembrei. Porque tu tenta procurar alguma coisa no escuro. Yes! Lembrei. Cheguei até o final da pregação. Né? Depois eu estou assistindo em casa e eu fico vendo. Aqui que eu me esqueci, nunca mais me lembrei. Né? Porque tenta procurar uma coisa no escuro. Se no claro já é difícil. Se no claro já não acho nada. É só uma gaveta, cara. Tem uma gaveta. Só tem meia e cueca. Mas a preferida sempre se esconde. Tenta achar no escuro. Esse é um dom, né, meu amor? Dá bem. Por isso que a gente se completa, né? Mas não adianta, no escuro a gente não acha nada. A gente vive nesse mundo assim, no escuro, tentando. O que eu vou procurar? Hoje eu vou tentar ir para o escuro aqui ou para o escuro ali. Qual que vai ser melhor? Quanto mais eu continuar andando sem dar uma cabeçada, sem cair, melhor. E aí eu vou andando assim, meu velho. Aí eu vou andando assim. Eu escolho por esse lado, vou fazer isso aqui. E vou andando até que um dia tropeço e caio. Quase caí de verdade. Tropeço e caio. Quando eu caio, me esfolo, me arrebento, quebro o nariz, quebro a cara, esfolo os joelhos, o cotovelo. E aí eu fico brabo. Sabe por quê? Porque eu escolhi por ali. E aí, brabo porque eu escolhi por ali, ou eu fico bem brabão e continuo indo só de brabo, ou eu resolvo, você não quer saber? Eu não vou para lá, já caí agora, já me quebrei, a próxima eu morro. E aí, volto. Sabe onde é que eu paro? No escuro ainda. E aí eu penso, para onde é que eu vou agora? Não sei. Tá todo mundo indo para lá, por quê? Tô ouvindo um burburinho por ali, tem mais gente indo para lá, vou também por aqui. Caio, me quebro de novo. Toda hora sofrendo, toda hora frustrado. E isso aí é em tudo, cara. É vida profissional, é relacionamento, é tudo, vida espiritual, cara. Eu já conheci gente, já teve 5 religiões diferentes, eu nem sabia que tinha 5 para o cara escolher, tão fácil. Religião, estou falando de igreja. Porque igreja aí tem gente que tem na coleção aí umas 4, 5. Né? Quem é que já foi mais de 3 igrejas diferentes? Tá com vergonha, né? Aí vai escolhendo no escuro, sempre se quebrando. Daí o que acontece? Chega um momento da tua vida em que acende a luz, cara. Aí, pum, acendeu a luz.
Agora onde é que eu estou? Meu Deus do céu, olha lá o que eu fazia. Eu não acredito que foi uma coisinha desse tamanho que eu quebrei todo. Porque daí tu enxerga até onde é que tu se quebrou. E aí tu pensa, cara, eu não posso mais ficar sofrendo por causa dessas coisas. Mas aí eu vivo na luz. Só que eu não enxergo só as coisas que estão na minha volta. Eu enxergo quem eu sou e o jeito que eu estou. E quando eu enxergo o jeito que eu estou, eu tenho que escolher, Glaudião. Ou eu continuo ou eu saio fora. Ou eu continuo ou eu saio fora. Cláudio, vou usar um testemunho teu rápido aqui como exemplo, Cláudio. Né? O Cláudio chegou na igreja conosco aqui, ele tinha uma banda de rock, né? De, o que é aquilo? Punk, sei lá, punk rock, né? De muitos anos, de muitos amigos. Ninguém disse para ele que ele tinha que sair fora e mudar. O Dan também, coisas parecidas, né? O que aconteceu? Passou um tempo. E ele, por si, olhou para aquilo, olhou para aquelas pessoas, e ele tem aqueles amigos até hoje, e viu que para ele, aquele não era um ambiente que ele deveria continuar andando. E ele decidiu sair desse ambiente e mudar e fazer parte não daqueles que andam de camisa preta. Andam de camisa preta. Tem uns de preto lá ainda, deixa quieto. Mas a camisa não é nada. A camisa não é nada. O problema é o que tem lá dentro. Inclusive, a banda foi só um sinal daquilo tudo que estava acontecendo lá dentro. Entende? Então eu digo para você hoje, é assim, e essa missão, dessa forma, porque querendo ou não é uma forma, né, que a gente estabeleceu, que a gente acredita que é o que Deus quer para a nossa comunidade de fé, ela é muito difícil. Porque nem sempre a pessoa por si só, ela escolhe as coisas certas. E decide mudar na velocidade que a gente gostaria que ela mudasse. Porque a gente gostaria que é o seguinte, que você chegasse aqui na igreja hoje, eu quero Jesus, não quero mais o mundo, pum, já está transformado, bem crente, pregando, mudou a vida, já tá respeitando a esposa, já está criando direito aos filhos, já olha para os pais de uma forma diferente, já é o melhor funcionário da empresa. Por quê? Não porque é o bonzão, não porque é o mais humilde, entendeu? E já mudou a tua história. E já começa a ser alguém que todo mundo olha e pensa, poxa, o que esse cara tem? Olha só que brilho. Onde é que vem? Não é o gel do cabelo. O que brilha na vida dele é a alegria que ele encara os mesmos problemas que todo mundo passa. Só que o cara vem para a igreja porque não quer cair. Não é porque quer viver na luz e usar essa luz para mudar quem ele é. E aí o que acontece? Vai passando o tempo e ele começa a saber e voltar a entender que agora eu sei onde eu estou. E se eu sei onde eu estou, eu escolho ir por ali ou por aqui. E não vamos falar de direita e esquerda para não dar polêmica. Eu escolho ir por ali ou por aqui. Porque eu quero. Porque está em mim essa decisão. Porque a decisão de Cristo em me escolher foi para me dizer o seguinte, agora há luz sobre a tua decisão. Tu quis viver na luz, eu quero que tu saiba onde é que tu está e onde é que tu está andando. Agora, tu quer continuar pecando? Tu quer continuar vivendo no pecado? Só que nesse momento aqui, Tunique, nesse momento aqui, Pedro não está usando esse texto da pedra para dizer para as pessoas o seguinte, vocês rejeitaram. Não, ele está dizendo, vocês não rejeitaram. Vocês escolheram viver assim. Vocês são aqueles que se tornam pedras vivas que edificam a igreja do Senhor. Que edificam. Vocês são pessoas que constroem a fé. Vocês são pessoas que animam os outros. Vocês são pessoas assim como Cristo é. Por quê? Vocês decidiram viver assim nessa luz. Vocês vão ser perseguidos? Sim. Vocês vão sofrer provações? Sim. Não vai ser fácil? Óbvio que não. E a igreja do primeiro século foi um terror. E continuou, né? Hoje está meio mais Nutella, né? Como o pessoal diz, está mais fácil ser da igreja. Mas os conflitos que a gente tem dentro continuam os mesmos. As pessoas continuam vaidosas. Qual foi a lista de pecados que ele fez? Foi até uma lista meio suave, né? Abandonem tudo que é mal. Daí já toca todas as suas coisas. A mentira, o fingimento, a inveja, as críticas injustas. Ele está falando disso. Mas ele não está falando disso para nós
como se fosse um critério para que a gente faça parte. Mas ele está dizendo o seguinte: cara, foi tão difícil fundamentar a tua fé naquilo que não se abala. E aí tu vai fazer esse barraquinho aí desse jeito, cara. Sabe? Foi tão difícil você fundar, você encontrar Cristo na tua fé. Porque as pessoas botam tanta coisa antes de Cristo. E você conseguiu encontrar Jesus nessa história. E aí tu vai fazer isso da tua vida. Tu vai ter a cara de pau de conhecer a verdade e não andar nela. Você não entende o valor dessa pedra. Você não entende o tamanho que foi para Deus enviar o seu filho. Você não entende o tamanho que foi para Deus mandar o filho para ser morto pelos lavradores maus. Mataram ele, tentando tomar. Só que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E essa vitória da morte é para nós. Para que a gente faça parte dessa missão. E essa missão não é para que você, dentro das suas coisinhas erradas que você faz, dentro das suas confusões, você se encontre. Não é para você. Não é para você. Mas você faz parte disso. E se você está andando nesse caminho certo, essas transformações vão ser disponíveis para você. Você precisa entender, e eu também, que nessa caminhada de fé, a santificação ela é uma consequência. Ela é uma consequência. Olha só que texto bonito, você conhece ele naquelas palavras mais robustas do meu tio, né? João Almeida, né? Ferreira de Almeida, né? Se lembra? Conheceram ele, não? Meu tio, João Ferreira de Almeida, né? Não é mentira, estou brincando, né? Mas ele é meu parente. Eu sou Maurício Marques de Almeida. João Ferreira de Almeida foi aquela primeira tradução em português da Bíblia. Isso foi a primeira, mas é uma das mais antigas que a gente conhece. Que diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo... Como é que é o resto? Dedicado? Adquirido. Mas que barbaridade! Hã? Você nunca viu uma camisa de crente aí escrito geração eleita? Não? Geração eleita. Nação santa já é mais difícil, né? Geração eleita, nação santa, povo escolhido, separado, adquirido, retirado desse mundo. O cara quer só ser geração eleita, mas ninguém quer ser a nação santa. Por quê? Porque eu quero estar aqui livre para escolher, mas eu quero botar a culpa em alguém quando eu escolho continuar pecando. Só que eu não quero que você tenha medo de escolher e errar. Eu quero que você saiba que querer fazer as coisas certas faz parte daqueles que estão firmados naquilo que é certo. E você escolheu aquilo que é certo hoje para estar firmado, que é Jesus Cristo. Ele quer fazer na tua vida a mesma coisa que ele fez na vida dos apóstolos. Você quer viver como os apóstolos? Sim ou não? Você está esperto, né? É difícil viver como os apóstolos porque eles morreram defendendo a fé. Mas as pessoas ainda morrem defendendo a fé. E eu não estou falando lá adiante. Meu pai morreu há pouco tempo defendendo a fé. Defendendo a fé. Ele não negou. A nossa família, mesmo depois dessa perda, não negou a fé. As pessoas sofrem acidentes, ficam machucadas, perdem pessoas na família e não negam a fé. Continuam entendendo. Por quê? Podem vir as tempestades, mas essa edificação, ela foi firmada na rocha que é Cristo, na pedra viva, que é a mais importante. Porque se a tua vida não está firmada em Cristo, é por isso que toda hora vem um vento e derruba, irmão. Se ela está firmada em Cristo, pode se abalar, pode as coisas tremer, mas não vai cair. Por quê? Porque Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele é o que venceu todas as coisas. A gente vai sofrer como todo mundo. Mas o que vai acontecer com você? Depois que você escolheu fazer algo que deu um resultado negativo. E eu posso te dizer, nesse mundo e a vida que a gente leva, todos os lados nos levam para as coisas erradas.
Sempre vai ter problema. A gente viveu essa função de eleição há pouco tempo, e eu dizia para vocês, qualquer um é ruim. Porque todos são do mundo. Mas nós temos que respeitar e orar por qualquer um deles. Tomar uma escolha e decidir, eu escolho por Jesus, mas ele não está na eleição, ele não aparece a cara dele na urna eletrônica. Mas aquele que governa a minha vida é ele. E ele estabeleceu que as coisas vão ser como são agora. E nós vamos continuar. E quando der errado, eu vou criticar. E quando eu cair, eu vou levantar e vou entender que, na verdade, aquele que me derruba é o mesmo que me mantém de pé. Porque quem cai sou eu. Quem cai sou eu. E se eu escolho viver nele, essa pedra me edifica. Se eu não quero viver a vontade de Deus, é a mesma pedra que me derruba. Se você caiu hoje e tropeçou na pedra fundamental, parabéns, você pelo menos a encontrou. Você pelo menos a encontrou. Está todo esfolado, quebrou os 2 dentes da frente. Amém. Mas você encontrou. E agora o que você vai fazer? Seja sábio, construa a sua casa sobre essa rocha. Pedro, tu és a pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor, isso tudo que a gente vive, é edificado numa verdade: Jesus é o Filho de Deus. Sobre ele nós devemos viver. Sobre ele é como se tudo o que a gente tem como verdade, todas as nossas decisões estão sobre ele, em cima dele, nele. Todo passo que vai fora dele vai dar problema. Mas em cima dele a gente pode crescer muito, porque ele está firmado. Mas a gente faz grandes construções na areia, e de tempo em tempo cai tudo. É mais difícil ir longe e se arrepender. É mais difícil construir algo grande e cair tudo. Você já fez um castelinho na areia? É triste chegar no outro dia e ver que virou um nada ali, né? Por isso que eu nunca fiz coisas muito grandes na areia. Quero dizer para você, irmão, você já escolheu a coisa certa. Você já faz parte do povo que foi escolhido por Deus. Não porque faz as escolhas certas, mas porque escolheu por Ele. Porque quis viver nele. A partir de agora, é só ouvir o que ele tem para te dizer e entender que estando nele, se cai e se levanta, mas continua. Porque você está sob alguém que é eterno, que vive para sempre. A igreja do Senhor vive para sempre. Se você está na igreja de Cristo, glória a Deus pela tua vida. Você faz parte de uma nação que tem por consequência ser santo. Por isso, cá para nós, irmão. Vamos parar com mentira, com egoísmo, com inveja, com bobagem. Vamos mudar essa história. Porque você encontrou aquilo que tanta gente procura. Você encontrou. E mais do que ter encontrado, você decidiu viver assim. E se você decidiu viver assim, irmão, eu quero te dizer, isso aconteceu. Olha só o que ele diz no final. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Você foi escolhido e você encontrou para que você anuncie o amor de Cristo. Você anuncie através da tua vida quem Ele é. E para isso você precisa se transformar. E ele termina dizendo assim: esse Deus, essa escolha te chamou da escuridão para viver na luz. Lembre-se, não queira e não deseje ser escravo de mais ninguém, senão escravo daquele que te fez livre, que é o próprio Deus. Não escolha voltar para o escuro para poder botar a culpa em alguém pelos teus erros e os teus tropicões da vida. Você hoje acendeu a luz. Essa pedra que você tropeçou era Cristo, e agora ela se dispõe a edificar a tua vida para que tu faça parte da igreja. E como uma pedra viva, deixa que Deus use você, sendo um sacerdote, sendo alguém que anuncia, que entrega, que apresenta o próprio Deus através do Filho, através da tua vida, que é cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém? Então fica de pé, vamos orar.